dia 11 de setembro, o Código de Defesa do Consumidor completou 28 anos de vigência, consolidando uma verdadeira evolução nas relações de consumo e de respeito ao consumidor no Brasil, minimizando perdas e garantindo que o brasileiro receba exatamente o que comprou. Dispositivo que representa uma lei abrangente que trata das relações de consumo em todas as esferas. Civil, definindo as responsabilidades e os mecanismos para a reparação dos danos causados. Administrativa, definindo os mecanismos para o poder público atuar nas relações de consumo. E penal, estabelecendo novos tipos de crimes e as punições para os mesmos. Um conjunto bem delineado de normas que permitiu à parte mais fragilizada da relação uma posição igualitária ante o grande poderio econômico e de influência das grandes empresas, mediante a concessão de direitos ao consumidor, tais como os direitos à informação, à liberdade de escolha e à proteção contra imposições arbitrárias e abusivas. Esse é o tema do nosso programa, que recebe como convidado o Dr. Amauri Artimos da Mata, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a autoridade máxima responsável pelo PROCON no âmbito estadual. Boa noite, Unifem. É um prazer muito grande receber todos vocês aqui hoje, em mais uma gravação, mais um evento em parceria da TV Sete Lagoas com a instituição de ensino mais respeitada de nossa região. E agradecer também aos professores do curso de Direito, que liberaram os alunos, professora Caroline, professor Henrique, professor Omar, professora Rosana, professor Luiz Felipe, e principalmente a todos que estão aqui hoje. Na última terça-feira, dia 11, nós comemoramos o Dia do Código do Consumidor. Comemoramos 28 anos de vigência de um instrumento normativo mais importante, um dos mais importantes da nossa legislação, que permitiu ao cidadão brasileiro ter um lugar de destaque junto aí às relações de consumo, que ele pôde ter aí acesso a informações, proteções dos seus direitos e principalmente garantias quando o serviço ou o produto não atende às expectativas conforme ofertadas. E hoje, com grande orgulho, né, com grande expectativa, nós vamos receber, coincidentemente, numa data tão importante, uma das pessoas mas também importantes no que diz respeito ao direito do consumidor do Estado de Minas Gerais, doutor Amauri Artimos, professor aqui da casa, e que hoje é o chefe, é o responsável pela direção do PROCON no âmbito de Minas Gerais. Doutor Amauri, seja bem-vindo. Prazer em receber o senhor. Bom, primeiro, parabenizar em nome da instituição pelo aniversário do Código de Defesa do Consumidor. Né? Qual é a importância do Código de Defesa do Consumidor para a sociedade brasileira? Vou ligar para o senhor. Se tiver estragado, o senhor já resolve com o fabricante, né? Porque o senhor já é. Alô, boa noite a todos, inicialmente. Boa noite, Júnior. É um prazer imenso retornar à faculdade, onde eu lecionei por vários anos e da qual eu estou licenciado, né? E pretendo, se tudo correr bem, retornar aqui à faculdade para continuar convivendo com os alunos, com os professores, né, do Bahia, todos aqui da corpo docente, o corpo discente, os servidores também, com quem nós já tivemos um bom relacionamento. E respondendo, Juninho, a sua pergunta, o Código do Consumidor, ele na verdade, ele veio para regular as relações de consumo, que são as relações que são travadas de um lado entre o consumidor e um fornecedor, em que há o pagamento de uma remuneração para aquisição de um produto ou serviço como destinatário final. E o que é mais importante é que é uma norma de ordem pública, e a gente sabe que a norma de ordem pública ela tem que ser observada obrigatoriamente, a não ser quando ela própria permita que as partes disponham em contrário, de modo que a Constituição Federal
de 1988, ela nos trouxe, entre todos os direitos e garantias fundamentais, também a defesa do consumidor, o que eleva o nível de proteção para as relações de consumo. E qual é a importância do PROCON? Muito se fala sobre o PROCON, mas muitas pessoas deixam de procurar o PROCON quando tem os seus direitos de consumo lesado. O PROCON, ele é o órgão de defesa do consumidor que está próximo da sociedade. Então, há toda uma política para que sejam criados PROCONs nos municípios. Em Minas Gerais, o PROCON estadual, ele coordena a defesa do consumidor, é vinculado ao Ministério Público, o que traz para Minas Gerais um benefício enorme, porque todo promotor de defesa do consumidor da comarca, ele é promotor do PROCON estadual e tem uma atuação que é judicial, é administrativa e também criminal, de modo que na atuação administrativa do promotor de justiça, ele tem essa possibilidade de fiscalizar as relações de consumo e de punir os infratores do Código do Consumidor. E o que é mais importante é que a gente tenha sempre em mente é que as causas ou a atuação do Ministério Público enquanto PROCON estadual na defesa do consumidor, ela ocorre nas questões coletivas. Já os PROCONs municipais, eles atuam mais nas questões individuais, que é o atendimento mais individualizado do consumidor, naquilo que não repercuta para a coletividade. De modo que você tem o PROCON estadual, você tem o PROCON municipal e o colega Beto aqui do PROCON municipal, a colega Mirelle também é do PROCON municipal, e você tem, a partir do PROCON estadual, do sistema estadual, você tem toda uma relação que é importantíssima entre o PROCON municipal com o PROCON estadual, no caso, com os promotores do consumidor nas comarcas. E essa relação, é bom que se diga, é uma relação de cooperação, não há subordinação, não há nenhuma subserviência do PROCON municipal em relação ao PROCON estadual. O que há é uma relação de cooperação e de coordenação do sistema para que todos os PROCONs municipais, junto com as entidades civis de defesa do consumidor, possa, com o PROCON estadual, fazer uma atuação que seja importante para os consumidores mineiros. Esse é um programa especial porque eu vou ser só intermediário. A Unifem teve o cuidado, os alunos da Unifem, eles fizeram uma pesquisa, pouco tempo antes da entrevista, sobre consumidor, fizeram várias perguntas que eu vou repassar, aquelas perguntas mais comuns, mas eu gostaria de deixar claro o que é relação de consumo e quem é consumidor. Pois onde houver a aquisição de um produto ou serviço mediante remuneração, e esse produto ou serviço for utilizado pelo consumidor como destinatário final, aí há uma relação de consumo. Por exemplo, você vai a uma concessionária de veículo e adquire um veículo para seu uso próprio. É uma relação de consumo. Por outro lado, se a concessionária do veículo, ela adquire um lote de veículos junto a um fabricante para comercializá-los, a concessionária já não é consumidora, ela é comerciante, é um fornecedor que vai adquirir o produto para revenda. E adquirindo para revenda, a concessionária não é destinatária final do veículo, de modo que ela será um fornecedor e a relação entre a concessionária e o fabricante do veículo será uma relação comercial, não uma relação de consumo. E além da relação de consumo e da relação comercial, você tem também uma relação que eu diria
de direito civil. Por exemplo, quando um consumidor que tem o seu veículo e anuncia esse veículo no jornal, e um outro consumidor se interessa na aquisição do veículo, liga para o consumidor vendedor, e aí eles fazem a negociação de compra e venda. Quando a relação vincula um consumidor e um outro consumidor, a relação é uma relação civil. Quando ela vincula o consumidor com um fornecedor, como é o caso da concessionária, a relação é de consumo. E quando é um fornecedor que compra um produto de outro fornecedor para revenda, aí a relação é comercial. E é importante por quê? Porque o Código Civil hoje, ele veio regular as relações contratuais, sejam civis, sejam comerciais. E o Código do Consumidor, ele regula as relações de consumo, de modo que, seja uma relação comercial, como aquela envolvendo a concessionária e o fabricante do veículo, seja a relação civil de um consumidor com outro consumidor, essas relações contratuais, elas estão reguladas pelo Código Civil. Já o Código do Consumidor, ele regula as relações de consumo. Agora, o que é importante, Júnior, nós frisarmos que o Código Civil hoje, ele foi, melhor dizendo, o Código do Consumidor foi fonte para o Código Civil. Então, o Código Civil hoje, ele se inspira, dentro da sua principiologia, nas próprias normas do Código do Consumidor, que são anteriores ao Código Civil atual. E só para deixar assim, bem claro, qual é a principiologia do Código do Consumidor, a gente tem 4 princípios que são determinantes no Código do Consumidor. Princípio da indisponibilidade dos direitos do consumidor, que é um princípio que decorre do fato de o Código do Consumidor ser norma de ordem pública. Você tem o princípio da devida informação, que no Código do Consumidor, ele mostra que o fornecedor é quem tem o dever de informar ao consumidor sobre os detalhes da contratação de consumo. Na verdade, o consumidor, ele não precisa perguntar ao fornecedor qual é o detalhe ou qual é a característica do produto ou serviço que ele está vendendo. O Código já determina que o fornecedor informe previamente ao consumidor sobre os detalhes da contratação de consumo. E esse dever de informação, ele subsidia um terceiro dever, que é um princípio, que é o princípio da liberdade de escolha. O consumidor, para escolher o produto ou serviço que ele vai adquirir, ele precisa ter informação. Então, você tem o dever de informação correlacionado com o princípio da liberdade de escolha e um quarto princípio, que é o mais importante, que é o princípio do equilíbrio nas relações de consumo, que inclui também o princípio da boa-fé. O Código do Consumidor que vocês receberam, que nós trouxemos, que foi editado pelo PROCON estadual, ele tem uma parte introdutória em que ele posiciona esses 4 princípios e relaciona a esses princípios todos os artigos do Código do Consumidor que são referentes a esses princípios, de modo que a parte introdutória do Código do Consumidor que vocês receberam é um material importantíssimo, porque em pouco tempo, com um texto curto, vocês conseguem fazer toda a relação dos direitos do consumidor que estão no Código com os princípios que o Código ele prevê, de modo que torna muito fácil a todos vocês a fazer
uma interpretação e ter um bom entendimento do Código do Consumidor. Com respeito a... Vamos revezando? Depois eu vou entregar para o senhor reclamar para mim lá no PROCON. Mas vamos voltando à questão aí dessa desigualdade, foi até uma questão do Tiago Henrique, no que diz respeito aos danos morais, principalmente... Alô? Principalmente no que tange a negativação de nomes, feita indevidamente. Quando o consumidor terá, de fato, direito à indenização por danos morais? Essa é uma questão que o Superior Tribunal de Justiça ele já pacificou. Toda vez que o consumidor ele tem o seu nome negativado, ele, de forma objetiva, ele tem direito a buscar indenização por dano moral. Se ele foi negativado sem justa causa, não é, sem dever, o STJ já disse que aí a responsabilidade pelo pagamento do dano moral ela é automática. O consumidor não precisa demonstrar que teve um prejuízo ou que isso gerou um aborrecimento para ele. O STJ já considera que a simples negativação sem justa causa, sem motivo, já caracteriza o dever do fornecedor de indenizá-lo por dano moral. No que diz respeito, nós vamos ter que revezar mesmo. No que diz respeito à negativação positiva, quando realmente existe o devedor e ele não cumpriu com suas obrigações, qual é o prazo para se retirar o nome do devedor do banco de dados de negativação? Em geral, são 5 dias úteis e o Código do Consumidor ele já tem uma previsão nesse sentido. Agora, eu acho que muitos dos presentes vão se interessar por esse assunto. Um assunto polêmico diz respeito à perca de cartelas, taxa de demandas, comandas, né, em festas, questão de cover artístico, o que é obrigado no que diz respeito a bares, o que pode ser cobrado e o que não pode ser cobrado dos consumidores. Essa questão de cover é uma questão que em geral, ela é passível de cobrança em razão da apresentação do show, né, do cantor que houver. A questão de comandos é uma questão muito controvertida, porque, em geral, se cobram multas altas pela perda do comando. Isso não é automático, é preciso que haja uma razoabilidade nessa questão. Então, muitos abusos acontecem em razão de uma perda de um comando que o consumidor tinha para controlar o seu consumo. O certo é que o restaurante ou a casa noturna, ela tem que ter meios alternativos de controle também do consumo dos consumidores. Não pode o consumidor ser responsabilizado e unicamente responsabilizado por uma falta de controle da casa noturna em razão do que ele consumiu. E os 10% de gorjeta? É obrigatório ou é facultativo? Os 10% são facultativos. Nós tivemos agora uma recente mudança no que diz respeito ao tratamento das companhias aéreas. Mudou a questão de bagagem, questão de tarifas, e não ficou muito claro, foi muito discutido. Quais são os direitos do consumidor no que diz respeito às relações com as companhias aéreas? Pois é, a questão do transporte aéreo e da regulação dessas normas é uma questão muito, muito polêmica. A gente sabe que anteriormente as bagagens, para serem despachadas, elas não eram cobradas, você tinha a possibilidade de despachar, em geral, até 23 quilos a sua bagagem, e a norma da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, ela permitiu que houvesse a cobrança por despacho de bagagem. E, por outro lado,
entre aspas, deu um direito para o consumidor de ele despachar gratuitamente, levar consigo, dentro da aeronave, gratuitamente, uma bagagem de mão de até 10 quilos. O que acontece na prática? Isso é uma propaganda enganosa. Por que é propaganda enganosa? Porque se todos os consumidores resolverem levar a sua bagagem de mão até 10 quilos para dentro da aeronave, a aeronave não vai conseguir guardar todas essas bagagens de mão. Então, o consumidor, ele acaba sendo surpreendido no momento do embarque com a informação de que não há espaço dentro da aeronave. E se não há espaço dentro da aeronave, a empresa despacha a sua bagagem de mão. E naturalmente, sem cobrar o preço do despacho. Mas tem uma situação que é extremamente difícil. Por exemplo, você tem famílias, tem grávida, por exemplo, que precisa da bagagem de mão para poder fazer uso durante a viagem. Então, muitas vezes, a bagagem é despachada e ela sofre esse prejuízo de não poder levar consigo a bagagem de mão. E aí o que acontece? Uma das reivindicações dos PROCONs é que, nesse caso, a empresa aérea ela pague uma multa por descumprimento do contrato. Porque se o consumidor ele descumpre, por exemplo, o peso da bagagem que ele vai despachar, se ele tem uma bagagem de 25 quilogramas e não 23, o que a empresa vai cobrar do consumidor? Vai cobrar uma multa por excesso de bagagem. E, no entanto, quando ela prejudica o consumidor despachando a sua bagagem de mão, por exemplo, uma coisa é você levar a sua bagagem de mão dentro da aeronave, outra coisa é ela ser despachada, você danifica a bagagem, você impede que o consumidor possa fazer uso do conteúdo da bagagem de mão no momento da viagem. Então, isso aí, com certeza, é um dano que o consumidor sofre e que, naturalmente, a empresa deveria ser responsabilizada por isso. Tem uma outra questão também que é importante, que é o fato do extravio da bagagem. Se o consumidor, numa viagem que ele fizer, ele ter o extravio da sua bagagem, o que a norma da ANAC diz? Que a empresa tem o prazo de 7 dias para devolver a bagagem extraviada, e durante o tempo que o consumidor estiver viajando sem a sua bagagem, ele pode fazer uma despesa diária prevista no contrato e ser reembolsado por essa despesa diária por parte da empresa aérea. Mas vejam vocês, se a mala do consumidor não for devolvida, ele terá um valor de indenização a ser pago pela empresa. Mas o que diz a norma da ANAC? Que aquele valor diário que o consumidor pagou para fazer despesas necessárias em razão de ele não ter nem a bagagem, nem roupa, nenhum bem que ele levou para a viagem, a norma da ANAC diz que nessa indenização que a empresa vai pagar ao consumidor, ela vai poder deduzir da indenização o valor dessas despesas diárias que o consumidor fez em razão de não ter a sua bagagem. Então, são duas despesas diferentes que não têm a mesma natureza e, portanto, o consumidor ele fica prejudicado em relação a essa questão. De modo que o contrato de transporte aéreo ele é regulado, mas há uma série de situações que o consumidor ele é prejudicado e o que o PROCON estadual e os PROCONs municipais orientam é que, havendo uma determinada situação prejudicial para o consumidor, que ele busque a orientação do PROCON e possa fazer a sua reclamação no juizado especial ou no próprio PROCON municipal. O certo é que há uma série de direitos dos consumidores
que a norma da ANAC não seguiu, que há espaço para uma discussão. Por exemplo, o princípio da liberdade de escolha, ele é previsto no Código do Consumidor, por exemplo, nas vendas fora do estabelecimento comercial. Então, se o consumidor faz uma compra fora do estabelecimento comercial, ele tem o direito de desistir da contratação no prazo de 7 dias, a contar, seja do recebimento do produto ou da assinatura do contrato, contado o prazo de 7 dias, a partir do evento que aconteceu mais tarde. Então, por exemplo, se você está em casa, um vendedor de jornal te liga e te convence a fazer a assinatura de um jornal. No dia que você recebe o primeiro jornal, você tem o prazo de 7 dias para desistir da contratação. E desistindo da contratação, você consegue a devolução de tudo que você pagou sem desconto algum, no prazo de 7 dias a contar do recebimento do produto. A contratação do transporte aéreo é uma venda feita fora do estabelecimento comercial. Você entrou no site da empresa aérea e fez a compra da passagem. E o que diz a norma da ANAC? Que o consumidor poderá desistir da contratação no prazo de 24 horas de quando a contratação for confirmada e desde que dessa data até o dia da viagem existe um prazo de 7 dias. Então vejam vocês, a norma da ANAC, ela reduziu o prazo que era de 7 dias para 24 horas. Então, vejam vocês, é uma resolução da ANAC que limitou um direito que está previsto no Código do Consumidor. É uma outra questão que o consumidor, podendo, ele deve discutir, seja no PROCON municipal, seja no juizado especial de relações de consumo. Por quê? Porque são direitos que o Código do Consumidor prevê e que uma resolução que nós sabemos que é hierarquicamente inferior, ela não poderia desrespeitar. E mesmo porque a lei diz que vigora em relação às tarifas de transporte aéreo a liberdade tarifária. Se há uma liberdade tarifária, você naturalmente coloca esse serviço como sendo dentro da atividade econômica que é prevista na Constituição e que, sendo uma atividade econômica regida pela livre iniciativa, você acaba colocando-a diretamente sobre a regulação do Código do Consumidor. E se há uma liberdade tarifária, não haveria por que a agência reguladora querer normatizar ou regulamentar de uma forma diferente do Código do Consumidor. Então, transporte aéreo é outra situação que gera muita discussão e muito descumprimento, né, dos direitos dos consumidores. Então, é uma questão até legal, a questão de conflito de normas, que muitas vezes o cidadão desavisado acha que está sendo obrigado a fazer o que está na lei, sendo que existe um conflito entre essa instrução normativa e o Código de Defesa do Consumidor, sendo o código soberano diante dessa instrução. O Código do Consumidor ele foi editado sob o comando da Constituição Federal. Então, ele, na verdade, vai regular as relações de consumo. A agência reguladora, ela faz uma regulação de uma dada relação, pensando no mercado e fazendo um detalhamento, fazendo, eu diria, um detalhamento. A resolução ela acaba gerando esse detalhamento. Só que, ao fazer essa regulação, ela não pode perder de vista que o Código do Consumidor
ele deve ser aplicado em relação a todas as atividades que geram relações de consumo. Então, o Código do Consumidor ele tem que ser aplicado pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo, e o próprio Poder Legislativo, o Código tem diretrizes que, se o legislador, na hora que legisla, ele foge ou ele se desvia dessas diretrizes, o Judiciário pode, muito bem, analisando as duas normas, fazer uma opção pela norma de defesa do consumidor, que trata diretamente da relação de consumo. O Ailton Tavares trouxe uma questão também bem pertinente no que diz respeito à suspensão do fornecimento de serviço de energia sem avisar o consumidor e ele em dia com as contas. Quais são os direitos quando isso acontecer? Pois é, se tratando de energia elétrica, o regulamento da ANEEL ele é muito claro que você deve comunicá-lo com antecedência de 15 dias para que ele possa quitar a conta de luz sob pena então, no caso, de ter o corte. Quando está em dia, o serviço é suspenso, o fornecimento é suspenso, eu imagino até com questão, muitas vezes, queima equipamentos eletrônicos, né? E aí é uma questão muito séria, porque se você faz o corte de energia elétrica sem a notificação prévia, ou estando o consumidor em dia, aí é um vício de um serviço que pode gerar para a concessionária não só indenização por dano material, como também por dano moral, dependendo daquela situação que o consumidor passar. Imaginem vocês que uma senhora que faça bolo, e venda o bolo e faça salgados, etc. Ela tem uma encomenda em que, em determinado momento, a luz é cortada e ela não consegue cumprir aquele contrato que ela fez. E isso é uma coisa importante, por quê? Porque, embora muitas vezes você tenha um comerciante ou um pequeno fornecedor que, por exemplo, essa cozinheira que faz bolo e vende e que faz salgado para festa, ela está agindo como fornecedora, mas o Código do Consumidor ele é tão justo que ele fala o seguinte: quando o fornecedor ele também é vulnerável, é um pequeno fornecedor e sofre uma prática abusiva por um grande fornecedor, o próprio Código prevê que esse pequeno fornecedor ele pode utilizar o Código como se fosse consumidor, equiparado ao consumidor, e buscar o seu direito previsto no Código. Então, isso é muito importante. Agora, se você tem, por exemplo, você falou a questão de equipamento eletrônico, alguma coisa. Exatamente, você tem o equipamento eletrônico que, em razão de um problema de chuva, um problema de relâmpago, você tem o seu equipamento queimado. Então, o regulamento da ANEEL, que é a resolução 414 de 2010, ela prevê lá no seu artigo, salvo engano, 210, que a responsabilidade é objetiva. Se houve um raio e esse raio interferiu na instalação do consumidor e queimou um equipamento, o consumidor ele tem o direito, independentemente da culpa, porque foi um fato da natureza, mas ele tem direito de ser ressarcido por parte da concessionária em razão do prejuízo que ele sofreu. E lá nos artigos 203 e seguintes dessa resolução da ANEEL, que é 414 de 2010, tem todo o procedimento que o consumidor deve seguir exatamente para poder pleitear esse direito em relação à concessionária do serviço de energia elétrica. Uma pergunta da Letícia. Vai ser esse mesmo. Tem que ser, nós vamos dividir hoje. A pergunta da Letícia Lara é: qual é a diferença entre propaganda abusiva e propaganda enganosa? A propaganda abusiva,
ela está prevista no Código do Consumidor, é aquela propaganda que ofende valores sociais. Por exemplo, a inexperiência da criança, ou que leve o consumidor a se comportar de uma forma prejudicial à sua saúde. Então, por exemplo, se você tem hoje já condenações no Superior Tribunal de Justiça de promoções que são feitas para crianças, como, por exemplo, você faz uma promoção de um alimento ultraprocessado com brinquedo. E a criança, então, ela compra o alimento para ter o brinquedo. Além de ser uma venda casada, ela acaba sendo incentivada a consumir alimentos que são industrializados, que não fazem bem para a saúde. São os alimentos chamados ultraprocessados. Então você tem, como por exemplo, uma propaganda abusiva, aquela propaganda antiga da Xuxa, que ela vinculava o nome dela à Melicinha. E as meninas, as crianças, ficavam doidas com a família para que o pai comprasse aquela sandália. Então, o que é isso? Você se aproveita da inexperiência da criança para fazer com que essa criança exija do pai ou da mãe que compre o produto. Então, toda publicidade para a criança que possa levá-la a se comportar de uma forma prejudicial à sua saúde ou segurança, ou mesmo que possa levá-la, né, a um consumo irresponsável de um produto alimentício que seja prejudicial à saúde, poderia ser uma publicidade abusiva. Então, a publicidade abusiva, ela viola valores como, por exemplo, valores ambientais. Então, são valores sociais que a publicidade, ela viola. Já a publicidade enganosa, na verdade, ela atua contra a economia do consumidor, contra o orçamento do consumidor. A publicidade enganosa, ela viola um direito que é econômico do consumidor. Ela leva o consumidor a contratar de uma forma enganosa, lesando o seu bolso, não a sua saúde ou segurança ou algum valor social. É aquela informação que você lança, o consumidor compra o produto, mas não tem aquele benefício que enganosamente foi vinculado ao produto ou serviço. Outro tema de bastante relevância nas relações de consumo é a questão dos juros, principalmente juros bancários e juros de cartão de crédito. O que é permitido legalmente contra o consumidor? A questão de juros é uma questão muito complexa. Por quê? Porque os bancos, eles não têm limitação quanto à cobrança de juros. Os bancos, eles têm liberdade na cobrança de juros. Por isso é que no Brasil, né, os juros são altíssimos. Mas há um limite. O Banco Central, ele recebe as informações dos bancos com relação aos juros praticados. Então, o Banco Central, ele tem, a partir da informação dos bancos, ele tem uma taxa média de juros do mercado. Então, essa taxa média de juros do mercado, que é calculada através dos juros que são praticados e que os bancos informam obrigatoriamente ao Banco Central, ele tem lá no site do Banco Central uma tabela de juros médios. Então, se você, por exemplo, recebe um consumidor com um contrato de empréstimo com uma determinada taxa de juros, qual que deve ser a conduta do PROCON? Ele vai no site do Banco Central, aquele dia e aquele mês que o consumidor contratou, o Banco Central vai ter a taxa média lá dos juros praticados, dos juros de mercado. Então, aquela taxa média
Se os juros cobrados pelo banco for superior à taxa média, aí o PROCON pode exigir que o banco ele recalcule todos os valores com base naquela taxa média. Então você não tem um valor que é tabelado, mas você tem uma taxa média de acordo com a prática do mercado, que o Banco Central ele vai anotando mês a mês lá no seu site e que serve exatamente de um dado a ser consultado pelos PROCONs e pelos consumidores. O senhor aceita a água, o senhor fica à vontade. Outro ponto, plano de saúde, principalmente a questão de carência, a questão de não cobertura de determinadas doenças. Quais são os direitos do consumidor no que diz respeito aos planos de saúde? Outra coisa polêmica, né? O que a gente precisa entender sobre o plano de saúde é que a lei atual, ela prevê o plano referência. O que é o plano referência? É um plano que obrigatoriamente todas as operadoras de plano de saúde devem comercializar, e o plano referência ele tem um mínimo de cobertura que seja cobrir todas as doenças catalogadas no CID, na classificação internacional de doenças. Então, o que isso por que isso é importante para o consumidor? Porque o plano, ele não pode fazer um plano apenas para tratar da gripe. Ah, mas a doença mais grave eu não atendo. Ele não pode fazer isso. A lei determina que o plano referência, que é o mínimo que tem que ser praticado no mercado, ele tenha que dar cobertura a todas as doenças catalogadas na classificação internacional de doenças, que é o CID. E o que acontece na prática? O consumidor tendo um problema, ele naturalmente vai ter a cobertura. A discussão que existe é com relação aos procedimentos, né? Às vezes você tem um procedimento que é mais caro para curar a doença, um procedimento que é mais barato. E aí muitas vezes a discussão gira em torno disso. A jurisprudência, ela fala que se você tem um procedimento que é mais moderno e que consegue curar a doença, a justiça normalmente tem exigido da operadora que utilize desse procedimento. O certo é que o plano de saúde ele tem uma característica importante, que é a seguinte: o plano de saúde é um contrato aleatório. O que significa o contrato aleatório? Você paga, mas se a doença não sobrevier, não é porque você não usou o plano que você vai poder receber de volta o que você pagou. Porque quando você tem um plano de saúde, da mesma forma que um seguro, são várias pessoas que pagam, cada um uma cota pequena, e que vai atender aquelas pessoas que tiverem doença, ou que sofrerem, por exemplo, o furto do veículo. Então, quando você tem um plano de saúde, ou você tem um contrato de seguro, seja seguro-saúde ou seguro comum, você tem sempre um grupo de pessoas contribuindo com a parcela pequena, e esse grupo de pessoas, eles alimentam um fundo comum que vai ser utilizado para algumas pessoas apenas. Então, quando você não usa, uma outra pessoa está usando. Por isso é que você tem uma universalidade em todos colaborando para todos. E o contrato aleatório, ele fala exatamente isso. Você pode se servir se um evento futuro incerto, como a doença, acontecer. Então, o que a justiça entende é o seguinte: se é um contrato aleatório, que você não pode, muitas vezes, interferir para ter o benefício, por exemplo, quando você entra num plano, existem doenças que você
para ter a cobertura, você precisa de uma carência de 24 meses. Então, se o consumidor ele chega e diz uma mentira que não tem aquela doença, e depois pede a cobertura, o plano vai falar para ele, olha, é só daqui a 24 meses que você tem o direito de cobertura, o prazo de carência. Então, o contrato, ele depende muito de um evento futuro incerto, em que as partes não podem, muitas vezes, intencionalmente alterar. Então, por exemplo, você tinha anteriormente o contrato que previa tantos dias de internação na UTI. Aí, com a lei dos planos de saúde, isso caiu. Por que que caiu? Se o consumidor paga por algo que ele pode ou não vir a utilizar, nada mais justo que a operadora também, como o contrato é aleatório, que ela não possa se prevenir não dando cumprimento à cobertura daquela doença que o consumidor adquiriu. E aí você tem a questão da AIDS, você tem a questão daquelas doenças que têm um tratamento caro. Mas a justiça, em geral, ela prevê que, sendo algo que é futuro e incerto, assim como o consumidor não pode querer se beneficiar fora das regras do contrato, a operadora também não poderia querer unilateralmente se beneficiar, deixando de dar cumprimento à cobertura e ao tratamento da doença do consumidor. Então, são questões assim bem interessantes, como, por exemplo, é o caso, eu faço um seguro do meu veículo, só que a indenização que eu vou receber é um valor alto. Eu deixo o meu veículo aberto na praça para que ele seja furtado. Se a seguradora comprovar que eu agi dessa forma dolosamente, com a intenção de que meu carro fosse furtado, a sanção que a lei dá é não permitir a indenização. Por quê? Porque o evento é futuro e incerto. Se você interfere nesse evento, você descumpre o contrato, pela própria natureza do contrato aleatório. Ele deixa de ser aleatório e se torna proposital, não é? Eu vou entregar para o senhor um trabalho muito bem feito aqui pelos alunos da Unifem, que foi um questionário sobre questões de direito do consumidor. Vamos abordar algumas questões aqui. E alguns fatos interessantes no que diz respeito à quantidade de pessoas que se sentiram lesadas. O senhor pega aí, dos entrevistados, 92% das pessoas entrevistadas alegam ter sofrido alguma lesão. Em contrapartida, a maioria, né, não procura ajuda. O senhor vai ver no item 3, caso não tenha lesão em seu direito consumidor, você procurou algum órgão ou entidade de defesa. 62% das pessoas que sofreram alguma lesão não procurou ajuda para reparar o dano sofrido. Por quê? Qual é a opinião do senhor? Não existe divulgação do código, acesso às informações? O brasileiro, ele reclama muito, né, de tudo. Mas na hora de buscar o seu direito, ele muitas vezes deixa a desejar. Eu não tenho uma resposta para essa pergunta, mas o que eu posso assim, imaginar é que hoje nós não temos tempo, as pessoas não têm tempo, né? Muitas vezes para sair do seu trabalho para fazer uma reclamação. O que eu posso dizer é que nós temos hoje mecanismos que são muito fáceis de o consumidor acessar. Por exemplo, o consumidor.gov. É um site ele é gerido pelo governo federal, pela Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que coordena nacionalmente a defesa do consumidor. E nesse site, o consumidor, na verdade, não são todos os fornecedores, existe um grande número de fornecedores que se cadastraram no consumidor.gov, e o consumidor, sem sair de casa, ele faz a reclamação, a empresa é notificada, ela responde, e muitas vezes a situação
é resolvida. Você tem também, em relação aos PROCONs, a possibilidade, muitas vezes, de fazer reclamação também pela internet ou por telefone. Em alguns casos, você vai pessoalmente ao PROCON municipal. Mas o que a gente acredita que possa acontecer é a falta de tempo. Agora, é importante que o consumidor procure o PROCON da sua cidade, ou não tendo um PROCON, se o serviço é regulado, faça uma reclamação no site da agência reguladora, porque a reclamação também vai ser encaminhada, né? Se puder, no consumidor.gov, você tem alternativas que você possa usar sem ser preciso ir pessoalmente até o PROCON municipal. Eu estou vendo aqui que nesse questionário, normalmente é isso, né? Você tem aqui como os campeões de reclamação aqui, a questão da telefonia, né? E a questão do defeito de produto ou serviço. E nas perguntas que você até me encaminhou, que os alunos fizeram, a gente tem a questão da responsabilidade pelo fato do produto ou pelo vício do produto. O que difere um caso do outro? A responsabilidade pelo vício é quando você compra um produto ou um serviço e ele não cumpre aquela função que ele deveria cumprir. Aí é um vício. Aí você tem direito à troca do produto, se ele não for sanado em 30 dias, ou se não for sanado em 30 dias, você pode pedir um abatimento do preço, ou mesmo a rescisão do contrato e a devolução do valor. Agora, quando você tem uma responsabilidade pelo fato, aí você já tem algo a mais. Além de o produto não ser adequado aos fins a que ele se destina, ele acaba lesando a saúde ou a segurança do consumidor. Por exemplo, se você tem um carro que apresentou um defeito e gerou uma colisão, você tem, além do seu prejuízo material, que foi e que vai ser o conserto do veículo, daquele vício que ele gerou, você tem também o quê? Você tem a colisão e tem as lesões corporais, ou muitas vezes até a morte do consumidor em razão daquele vício. Então, a responsabilidade pelo vício, ela é inerente ao mau funcionamento do produto e àquela responsabilidade patrimonial em decorrência do vício. Já a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço já é, além do vício, esse vício extrapola e gera uma lesão à sua saúde ou segurança do consumidor. E nesse caso você tem a responsabilidade não só pelo vício, mas pelo fato que foi gerado em razão do vício e que gerou uma lesão corporal ou um dano moral ou até a morte do consumidor. Na responsabilidade pelo fato, tem uma pergunta sobre isso, você tem um prazo de 5 anos para exigir a sua indenização, e esse prazo ele é contado a partir do momento em que você tem conhecimento do vício. No que diz respeito à responsabilidade pelo vício, não pela indenização do dano corporal que foi causado, você tem, em relação aos produtos duráveis, você tem 90 dias para reclamar. Em relação aos produtos não duráveis, você tem 30 dias para reclamar. A garantia no caso de conserto desses produtos. Se o vício é oculto, você conta o prazo de 30 ou de 90 dias a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito. Então, são essas garantias que o Código traz. Bom, doutora, nós estamos chegando no final do nosso tempo. Foi um prazer muito grande receber o senhor aqui na Unifem. Muito esclarecedor a sua argumentação. Queria deixar o espaço aberto, que o senhor dê alguma informação, dê alguma dica, dê algum conselho, não só para os alunos, mas também para todos os consumidores que agora estão assistindo o senhor.
Pois é, o que eu queria dizer, voltando aqui no Código do Consumidor, o PROCON estadual ele fez uma nova edição do Código do Consumidor, que foi entregue para os senhores, e o que eu queria dizer é que, para que vocês pudessem ler com muita atenção, a apresentação do Código do Consumidor e a apresentação do Decreto 2181, que regulamentou o Código. Se vocês pegarem a apresentação com os princípios e com os artigos que estão vinculados aos princípios, vocês conseguem, com toda tranquilidade, ter uma visão geral do Código do Consumidor. De modo que essa edição ela foi muito pensada em ajudar o consumidor que não é advogado ou que não faça a faculdade de Direito. Então, é um material que a gente reputa muito importante para o leigo, a pessoa que não tem conhecimento jurídico. Com a leitura da apresentação, ela vai poder se situar em relação ao Código do Consumidor. Porque a gente sabe que tem uma lei federal, tem uma lei estadual, determinando que todo estabelecimento comercial, ele tenha o código. Mas você pegar o código como lei seca, sem uma apresentação que possa sintetizar para o consumidor como ele vai entender o código, aí fica muito difícil. E, inclusive, nós temos feito reuniões com as entidades de fornecedores para que eles possam, ao editar os códigos e para mandar para os seus associados, que eles possam introduzir essa apresentação que nós fizemos, porque aí o fornecedor, lendo a apresentação, a introdução ao código, ele vai conhecer de uma forma bem didática, bem simples, como é a relação de consumo e como ele pode utilizar o código, inclusive para o seu interesse próprio. Então eu queria, Júnior, era agradecer o convite, agradecer aqui a atenção de todos os professores, né, que são colegas aqui da faculdade, dos alunos, o Beto Andrade, que faz um trabalho fora de série à frente da coordenação do PROCON Municipal, a Mirelle também como advogada, ao diretor da faculdade, a todos vocês, agradecer pela atenção, pela oportunidade de voltar aqui à casa, né? E ao Júnior por me dar essa oportunidade de participar desse programa. Muito obrigado. Bom, o aniversário foi do Código, mas o presente foi nosso. Nós que agradecemos ao Unifem, ao reitor, aos professores, todos que disponibilizaram os alunos, e a vocês, principalmente presentes, muito obrigado pela presença. Foi um prazer muito grande receber todos vocês, e mês que vem estaremos aqui de volta com um novo convidado, com um novo assunto. Até a próxima, muito obrigado, tchau.